No quadro Visão Global de hoje, compartilho a seguinte reflexão: a explosão que mudou o mundo. Em 16 de julho de 1945, foi realizado o primeiro teste da bomba atômica. Isto ocorreu no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. O local escolhido era chamado de Jornada del Muerto, o Caminho do Morto, e o teste ficou conhecido como Trinity, que traduzido significa Trindade. 2 bombas nucleares seriam lançadas e detonadas no território japonês no mês seguinte, no dia 6 de agosto em Hiroshima e 9 de agosto em Nagasaki. A bomba atômica foi desenvolvida por um grupo de cientistas em um projeto conhecido como Manhattan, liderado pelos Estados Unidos e tendo como líder da equipe Robert Oppenheimer. Em 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, a primeira bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima. Sem sequer se chocar com o solo, a bomba explodiu a aproximadamente 570 metros acima da cidade. Em segundos, habitantes e prédios da cidade derreteram com o calor de 300 mil graus Celsius gerado pela bomba. Estima-se que 70 mil pessoas morreram no momento em que a bomba explodiu e outras 40 mil morreram no decorrer daquele ano. Certamente, os habitantes de Hiroshima foram surpreendidos naquela manhã. 3 dias após Hiroshima ser devastada, a segunda bomba atômica foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. A bomba de plutônio possuía um potencial de destruição ainda maior do que a que havia sido lançada em Hiroshima. Entretanto, o número de mortos na segunda explosão foi menor devido à topografia da cidade. Localizada entre montanhas, impediu uma maior irradiação dos efeitos da bomba no segundo ataque. Mais de 40 mil pessoas morreram. Além das mortes em decorrência das explosões das 2 bombas, dezenas de milhares de pessoas morreram ao longo dos anos em decorrência da radiação. Em 2 de setembro de 1945, o imperador japonês Hirohito assinou a rendição do país e a Segunda Guerra chegou ao fim. Foi sim uma grande explosão, mas não foi esta que mudou a história da humanidade para melhor. Pelo contrário, depois de conhecer o poder devastador das bombas nucleares, passamos a lidar com o medo em grande escala. Os anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial foram marcados por um temor muito grande que as principais potências deflagrassem por questões ideológicas uma terceira guerra, e ambos possuíam armas nucleares de destruição em massa. Filmes e reportagens sobre o assunto tornaram-se comuns ao longo das décadas seguintes, e aquele sentimento de medo do fim da humanidade por uma guerra nuclear foi reduzido com o enfraquecimento do bloco comunista, uma das partes do tensionamento mundial. A bomba atômica causou uma grande explosão, mas não foi esta que mudou a história para melhor. A explosão que mudou a história para melhor ocorreu em Jerusalém, 50 dias depois da Páscoa, onde Jesus foi crucificado. Naquele dia, o caminho da vida e não da morte se manifestou através de uma das pessoas da Trindade. Não foi um teste e não precisou de outro evento. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste, 3.000 pessoas se renderam a Deus. A explosão que mencionamos é conhecida como a descida do Espírito Santo, registrada no capítulo 2 do livro de Atos. No meu livro de fé, diz que as pessoas reunidas no cenáculo receberam poder. A palavra poder em grego, idioma que o Novo Testamento foi escrito, é da mesma raiz da palavra que dá origem à palavra dinamite. Aqui não é poder para dominar ou destruir. A virtude e o poder que a Bíblia registra é poder e virtude para transformar. O cristianismo foi gerado durante o ministério de Jesus, mas nasceu naquele dia, no dia que este poder, essa virtude, desceu do céu. Naquele dia, não foi a morte que trouxe espanto, mas a vida que se manifestou em pessoas simples, reunidas em um local simples e fazendo algo simples. Havia medo entre os discípulos de Jesus, porque a perseguição começava a ficar mais intensa, principalmente na cidade onde estavam reunidos. Um dos homens atingidos por aquela explosão de virtude, o apóstolo Pedro, dias antes havia negado Jesus 3 vezes e estava envergonhado e com medo, como todos. Mas ele se levantou e publicamente fez um dos discursos que até hoje é lembrado. No seu discurso, Pedro não faz a defesa de grupos ideológicos ou religiosos. Ele anuncia o amor e a grandeza de Deus através de Jesus Cristo.
Homens que visitavam Jerusalém naquele dia foram tomados de espanto. Mas a reação deles foi, ao contrário da descoberta de Oppenheimer, se render à vida. A igreja cristã nasceu naquela explosão de virtude. As águas se romperam, como no final de uma gestação. Hoje, são mais de 2,2 bilhões de habitantes no mundo atingidos pelos efeitos de Pentecostes. Pedro, como Oppenheimer, também foi perseguido até o final da sua vida. Mas as consequências do que Pedro descobriu naquele dia seguem contaminando, e somente no dia de hoje, milhares de pessoas foram atingidas pela mesma mensagem que Pedro anunciou há quase 2000 anos. Jesus disse: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O convite para aqueles que fossem atingidos, contaminados pela mensagem de amor e esperança do Evangelho de Cristo, o convite é para que contassem para outros, testemunhassem o que viram, ouviram e presenciaram Deus fazendo. Por melhores que possam ter sido as intenções de Robert Oppenheimer, vamos escolher testemunhar os efeitos daquilo que aconteceu em Jerusalém com Pedro e os demais discípulos. A fé em Jesus venceu o medo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.